10 passos para uma alimentação saudável. Olá, o meu nome é Daniel Silva Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o IAI Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. E hoje a gente vai trazer para você 10 passos simples para você ter uma alimentação mais saudável. E o primeiro passo consiste em fazer dos alimentos naturais e integrais a base para a sua alimentação. Então, o que são alimentos naturais e integrais? São alimentos que são o mais próximo possível do seu estado natural. Então, a gente está falando das frutas, dos legumes, das verduras, mas também das fontes de proteína. Então, tudo isso da forma mais natural e da forma mais integral possível para ser parte da sua alimentação, para ser a base da sua alimentação. Então a gente está falando de feijão, arroz, a gente está falando de leite, de carne, de ovos, a gente está falando de tudo que for minimamente processado, o mais natural possível, o mais integral possível. E isso inclui também trazer muita variedade para a sua alimentação. Então, quando a gente fala de grãos, a gente está falando, para além do feijão, do arroz, tem o milho, a gente tem raízes como batata, mandioca, vários outros tubérculos, várias verduras, couve-flor, tem frutas, tem tomate, tem manga, tem, enfim, uma variedade, variar dentro desses alimentos que são naturais e integrais dentro da sua alimentação. Quando a gente fala das carnes, a gente tem as carnes vermelhas, as carnes brancas, né? Carne bovina, carne suína, carne de frango. Então, essa variedade dos alimentos naturais e integrais, ela precisa ser a base da sua alimentação. O segundo passo é utilizar com sabedoria sal, açúcar, óleos e gorduras. A gente não está aqui falando que você precisa abrir mão de todos esses ingredientes. Inclusive, o primeiro passo, que é usar os alimentos mais naturais e integrais e diversificar esses alimentos, esses elementos, né, o sal, o açúcar, o óleo, a gordura, eles podem ajudar também nessa variedade, ajudando a temperar, a trazer mais sabor para os alimentos. A questão é não utilizar em excesso, então utilizar o mínimo possível na sua alimentação, de sal, de açúcares, de óleos e de gorduras, sempre preferindo os mais naturais possíveis. Então, ao invés de eu usar um açúcar que é ultra processado, aquele açúcar branquinho, ultra fino, preferir o açúcar mais in natura, mais o demerara. E ainda assim, eu utilizar a menor quantidade possível para eu trazer sabor para os alimentos. A ideia não é que o sal seja o protagonista no sabor, não é que o açúcar, que o óleo, que a gordura, que nenhum deles sejam protagonistas do sabor do seu alimento. Então, se a gente utilizar com inteligência, se a gente utilizar a menor quantidade possível, a gente vai conseguir trazer sabor, trazer tempero para a nossa alimentação, mas sem comprometer o sabor natural dos alimentos que são naturais e integrais e sem comprometer também a nossa saúde. O terceiro passo é limitar o consumo do que a gente chama de alimentos processados. E o que são esses alimentos processados? Lembra, o primeiro passo, eu preciso consumir os alimentos o mais próximo possível do seu estado natural. Então a gente está falando dos alimentos que são naturais e integrais. Os alimentos que são processados, eles já precisam de um processamento para ficar pronto. Então aqui eu estou falando do leite, aqui eu estou falando, por exemplo, de uma geleia, eu estou falando de alimentos que passaram já por um processo, né, de industrialização, um certo processamento, mas esse processamento não é tão avançado. Então eu chamo esses alimentos de processados. Eu posso, sim, consumir esses alimentos, mas eu preciso entender que eles não podem ser a base da minha alimentação. Lembra, a base da minha alimentação são os alimentos mais naturais possíveis, os mais integrais possíveis. Então eu preciso limitar o meu consumo de alimentos processados. O quarto passo é evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados. Então, o que são os alimentos ultraprocessados? São os alimentos que já precisam passar por um processo de industrialização mais intenso, mais agressivo. E aí aqui eu estou falando, por exemplo, dos embutidos. O que são os embutidos? A gente tem a carne, que é aquela carne natural, né?
Em cima da carne natural, eu passo por um processo, né, um ultra processo de industrialização para embutir essa carne. Então, eu estou falando do presunto, eu estou falando do salame, eu estou falando do pepperoni. Todos esses alimentos são carnes ultra processadas, que passam por um processo de aditivos muito grandes, às vezes uma defumação, e todos esses processos eles adicionam muitas substâncias que podem ser muito maléficas, né, para o corpo ao longo do tempo. Então, eu vou consumir um açúcar. O que é o açúcar ultra processado? É aquele açúcar que é ultra fino, né? O açúcar de confeiteiro, por exemplo. E assim, eu estou trazendo os exemplos das carnes, eu estou trazendo o exemplo do açúcar, mas todos os alimentos que são ultraprocessados, né, quanto mais industrializado esse alimento é, mais prejudicial ele tem de ser à sua saúde. Então aqui eu estou falando do danoninho, eu estou falando daquelas bebidas lácteas que se passam por iogurte e que são super chamativos para a criança quando a gente passa no supermercado, os salgadinhos, aqui eu estou falando das carnes embutidas. Então tudo isso é muito prejudicial e a gente precisa evitar ao máximo na nossa alimentação. O quinto passo para uma alimentação saudável, a gente começa a entrar numa seara, num campo mais social. Então, o ato de comer. Sempre tenha horários muito bem estabelecidos para fazer a sua refeição. De preferência, evite fazer as suas refeições sozinho, né? Faça das suas refeições um evento social. Então, se alimente com suas famílias, se alimente com seus amigos, se alimente com seus colegas de trabalho. Quando você compartilha esse momento, a alimentação deixa de ser apenas um processo de nutrição, passa a ser uma relação que você tem tanto com o alimento, com a comida, quanto com as pessoas. Então, trazer pessoas para compartilhar esse momento, que é o momento da alimentação, é uma forma de você ter uma alimentação que também seja mais saudável. Saúde, entendendo esse conceito que vai além do corpo, né? Aquela saúde social. E compartilhar também esses alimentos, como a gente falou anteriormente, com uma base mais natural. Assim você está trazendo saúde não somente para você, mas para as pessoas que você ama, para as pessoas com quem você quer compartilhar esse momento. E isso é fundamental. O sexto passo para uma alimentação mais saudável envolve você fazer as compras em um local que ofereça uma boa variedade de alimentos. Então, eu estou falando aqui de supermercados que tenham uma boa variedade de alimentos naturais e integrais, eu estou falando de feiras, eu estou falando de espaços que tragam uma variedade saudável de alimentos. Então, fazer a compra do seu alimento nesses espaços é fundamental para que na hora do preparo do alimento você tenha acesso a alimentos de qualidade. Se você tiver, inclusive, a possibilidade de consumir, né, de comprar alimentos que sejam frescos e até mesmo diretamente com o produtor daquele alimento, você está consumindo alimentos mais saudáveis, além de reforçar a cadeia de produtos locais. Então tudo isso contribui para uma alimentação muito saudável, inclusive para a saúde do seu ecossistema local. O sétimo passo é o momento MasterChef, né? Então, se você não gosta de cozinhar, se você não sabe cozinhar, é uma ótima oportunidade para você começar a colocar isso em prática. Fazer o próprio alimento muda completamente a relação que a gente tem com os nossos alimentos. Então, esse é um exercício que ajuda a gente a entender melhor aquilo que a gente vai comer. E já tem vários estudos que comprovam que a gente se dedicar a preparar os nossos próprios alimentos, isso faz com que a nossa predisposição para consumir alimentos mais saudáveis aumente. Então, se dedicar para esse momento, no preparo da sua refeição, reservar um tempo para preparar a sua refeição, de preferência até mesmo junto com sua família, é uma ótima oportunidade para você estreitar esses laços, consumir produtos, né, alimentos mais saudáveis, inclusive quebrando aí alguns paradigmas de gênero. Aqui a gente não está falando para homens, para mulheres, a gente está falando para todo mundo. E é uma ótima oportunidade para a gente compartilhar essas atividades. Compartilhe o fazer do alimento junto com a sua família. Isso é um exercício de libertação e também de alimentação mais saudável, inclusive com uma prática que é socialmente mais saudável. O oitavo passo para uma alimentação mais saudável continua
né, nessa relação que a gente desenvolve com o alimento. A alimentação é fundamental para a nossa vida, né? Ninguém sobrevive sem o alimento. Então a gente precisa também reservar um tempo adequado, um tempo necessário para preparar as nossas refeições, não somente no preparo em si, mas para dar na nossa vida a importância que a alimentação tem. Então a gente precisa respeitar o alimento, porque é o alimento que traz os nutrientes para que a gente consiga realizar as nossas atividades. Então, a partir do alimento, a gente pode estar trazendo saúde, a gente pode estar trazendo qualidade de vida para o nosso cotidiano, ou a gente pode estar trazendo adoecimento também para esse cotidiano. Então, parar para refletir sobre esse alimento, parar para dedicar o espaço que o alimento merece, o espaço que o alimento tem na nossa vida, isso também é um passo muito importante para que a gente tenha uma alimentação mais saudável. O nono passo é mais para aquelas pessoas que têm uma vida muito corrida e que não conseguem parar para preparar o próprio alimento. Ou até mesmo você que prepara o seu alimento, vai comer fora de casa, não conseguiu preparar, prefira os locais que servem comidas frescas, que servem comidas que são preparadas naquele momento. Então, restaurantes de comida a quilo, restaurantes de comida caseira, esses ambientes, eles oferecem uma alimentação mais próxima do natural, mais próxima do saudável. Claro, a gente precisa também cumprir aqueles passos iniciais, mas se você tiver que comer fora de casa, prefira esses alimentos que são preparados naquele momento. Evite ao máximo aquelas redes de comidas rápidas, as redes de fast food. Essas redes, elas não estão muito preocupadas com a sua alimentação, elas são mais preocupadas em te oferecer um produto, um alimento o mais próximo possível do alimento fresco, do alimento natural. Esse vai trazer mais saúde para a sua qualidade de vida. E o 10º e último passo para uma alimentação saudável é exatamente trazer uma reflexão sobre a publicidade e a propaganda relacionada à alimentação. Tenha muito cuidado com todas essas redes de fast foods, de lanches, de comidas rápidas. Lembrem-se, a função da propaganda é vender um produto, não é te educar, não é conscientizar você sobre uma alimentação, muito menos sobre uma alimentação saudável. O objetivo da propaganda é te vender um produto. Então, seja muito crítico, seja muito crítica quando você recebe uma propaganda de uma rede de alimentação rápida, de uma rede de fast food. Tenha muito cuidado, respeite o seu próprio corpo, respeite a sua saúde. Publicidade, na maior parte das vezes, não é sobre educação de mercado, é sobre vender um produto. Não seja esse produto. Cuide com muito carinho da sua própria alimentação. Gostou desse vídeo? Gostou dessas dicas? Então não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, então se você quer ver algum assunto específico aqui no canal. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que a gente consiga aumentar uma rede aí de alimentação saudável e a gente consiga compartilhar aí boas experiências. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente publicar vídeos novos aqui no canal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.